E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É o professor Vitor Fernandes aqui, e eu vou junto com vocês aí fazer a resolução dessa atividade de estudos número 2 aí de informática industrial, tá? Pessoal, essa daqui seria a minha primeira questão aqui. Nós temos uma figura que ela está representando uma programação em ladder, né? E é para a gente analisar o programa a seguir aqui e depois verificar qual das afirmações que nós temos aqui que são verdadeiras e quais que não são verdadeiras, tá? Gente, eu vou fazer com vocês a construção passo a passo aqui da atividade, tá? Nós vamos, primeiramente, fazer o diagrama aqui no programa CodeSys, e eu já queria aproveitar e lá dentro do CodeSys explicar para vocês como é que funciona esse temporizador de retardo que nós temos aqui, ó, tá? Que está representado aqui por esse T1, tá certo? Então, ó, nós vamos abrir aqui o CodeSys, tá? E bem passo a passo nós vamos criar um novo projeto aqui, tudo bem? E aí, quando a gente cria um novo projeto, a gente vai selecionar um projeto do tipo Standard aqui, tá? E vamos dar um nome para esse projeto, beleza? Eu vou chamar ele, por exemplo, de questão número 1, Q1 aqui, ó, tá? Aí nós vamos ter que selecionar uma pasta onde nós vamos colocar esse projeto, é só a gente clicar aqui nesses 3 pontinhos, tá certo? E aí eu vou criar uma nova pasta aqui, ó, tá? Essa nova pasta eu vou chamá-la de Q1 também, por exemplo, tá? Seleciono essa pasta aqui que foi criada, dá um OK, certifico que o caminho dela está aqui dentro do Q1, né? Damos um OK aqui, e aí o CodeSys ele vai iniciar para a gente, aliás, ele vai dar essa mensagem aqui pedindo para a gente selecionar qual é a linguagem que a gente quer trabalhar, né? Então certifiquem-se de selecionar a linguagem ladder aí, e nós vamos dar um OK aqui, tá? Após isso, pessoal, ele vai fazer algumas configurações dele ali. O programa, às vezes, ele é um pouco devagar, tá? Mas tudo bem. E dependendo do computador aí que vocês têm, pode ser que demore um pouquinho mais. Ok. Pessoal, o nosso programa, especificamente, ele sempre vai estar aqui, ó, tá? Nesse ícone aqui, PLC_PRG. É só dar um clique duplo nele e ele vai abrir para a gente aqui a nossa janela para a gente iniciar o programa, tá? Pessoal, a gente tem que se certificar de algumas coisas. São alguns passos aí que a gente tem que sempre seguir. Não é necessariamente nessa ordem, mas é bom a gente ir seguindo. Ó, quando vocês clicam aqui nessa setinha do Windows, depois que vocês instalaram o CodeSys, ele tem aqui o CLP virtual dele aqui, ó, tá? Vocês têm que certificar que esse CLP ele está desligado, ele está ligado, ele está colorido aqui, ó. Então, para ligar ele é só clicar com o botão direito e vir aqui e selecionar Start PLC, tá? Se ele não tiver coloridinho, assim, não estiver funcionando, as simulações elas não vão rodar, tudo bem? Então, beleza, nosso programa está aqui. Eu vou vir aqui agora, pessoal, e vou adicionar uma janela para a gente fazer a visualização. É como se fosse uma IHM que a gente tem condições de programar aqui no CodeSys, tá? Então, aqui, ó, nessa opção aplicação, vocês vão clicar com o botão direito, tá? E aí nós vamos vir aqui, ó, e adicionar objeto, tá? Aqui em adicionar objeto, nós temos essa guia aqui embaixo chamada de visualização, ó. Então, a gente clica nela, tá? Ativa aqui, ó, essa nossa simbologia e vamos adicionar. O programa ele vai pensar um pouquinho, tá? Mas tudo bem, é normal aqui dele. Então vamos lá, senhor CodeSys. Funciona. Eu não vou fazer corte no vídeo não, tá, pessoal? Vamos deixar ele carregando aqui, porque eu imagino que essa situação vai acontecer aí com vocês também. Ok, ele fez aqui então a carga aqui da nossa janela de visualização. É aqui que nós vamos colocar então os nossos ícones, tá? Eu vou inicialmente, pessoal, começar aqui fazendo a nossa programação, mas vou começar colocando aqui o nosso temporizador de retardo, tá? E até mesmo para mostrar para vocês como é que ele funciona. Eu vou fazer a linha de baixo do programa, então, ó, eu vou clicar nela aqui, ó, a hora que ela tá rosinha, a gente vem aqui, nós vamos colocar, ó, um contato aberto, tá? Aí aqui, ó, nessa sequência, nós vamos inserir o nosso temporizador, tá? Onde é que ele fica, pessoal? Aqui no cantinho, ó, bem aqui embaixo, nós temos uma janela chamada de Toolbox, ó, certo? Seria a nossa caixa de ferramentas, tá? Aí, pessoal, nós temos aqui, ó, blocos de função, é só clicar nesse maisinho aqui, e aqui nós temos um T1, ó, um temporizador com retardo aqui na energização, tá? Então, beleza, a gente colocou esse cara aqui. Quando vocês inserirem ele aqui, ó, no nosso CodeSys, ele vai abrir essa janela aqui para a gente selecionar o tipo de variável. Nós vamos deixar aqui, é só dar um OK, tá? E aqui, pessoal, nós temos algumas situações dele, ó, tá? Então, primeiramente, né, o nosso in aqui, que seria a entrada desse nosso temporizador, tá? Essa entrada do temporizador, ela vai receber o sinal proveniente aqui desse contato, tá? E aí, depois eu vou simulando aqui, mostrando para vocês. Esse contato aqui, pessoal, eu vou colocar um botão nele, somente para mostrar como é que ele funciona. Então, nós vamos colocar um botão 1, é o mesmo botão que nós vamos usar no programa aqui, tá?
Aí, pessoal, esse PT aqui, ó, depois que a gente clica, ele vai pedir para a gente selecionar a variável, a gente dá um OK aqui, tá? Primeiro contato que a gente for colocar. Esse PT aqui, pessoal, ele é uma abreviação de preset time, tá? É aqui que nós vamos configurar quanto tempo depois que eu quero que o meu temporizador ele mande um sinal positivo para cá, ó. E ele tem uma notação, tá certo, pessoal? Então nós vamos clicar aqui. Essa notação ela é sempre desse jeito aqui. A gente coloca um T, beleza? Pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Nós vamos colocar uma hashtag e a gente vai colocar o tempo que nós queremos aqui, ó, beleza? Então, T, hashtag 5 segundos. Então, aqui no CodeSys é assim que essa notação ela funciona, tá? Aí, pessoal, aqui ó, nós temos o Q, que é a minha saída principal dele, tá? Essa saída ela vai ser energizada depois do tempo de 5 segundos. Quando eu dou um clique aqui, eu vou vir aqui e vou colocar uma bobina para ela ser acionada, tá? Vou dar um nome aqui para essa bobina. Eu vou chamar essa bobina aqui, pessoal, de LAMP. Tá? LAMP, seria uma lâmpada aqui, para a gente poder fazer um teste. A hora que eu clicar fora aqui, vai perguntar que tipo de variável que é, nós simplesmente vamos dar um OK aqui, tá? E aí, esse ET aqui, pessoal, esse ET aqui seria um elapsed time, tá? É a abreviação aqui, elapsed time, tá? E aqui, pessoal, a gente pode associar uma variável, tá certo? Essa variável eu posso, por exemplo, utilizá-la depois em outros lugares aqui do meu circuito, caso a gente precisasse acionar depois de um determinado tempo, tá? Então, essa variável pode ser utilizada depois em qualquer parte aqui. O exercício você sugeriu que o nome dela fosse um T0, tá? E vocês vão ver que depois que ele estiver simulando, na hora que eu clico fora, ele dá essa mensagem. Vocês vão ver que depois que estiver simulando, ele mostra para a gente a contagem de tempo que nós temos aqui, ó. Tudo bem? Então, só para mostrar para vocês como que esse temporizador funciona, só essa linha aqui ela já é suficiente. Depois eu já venho aqui e já coloco a linha do programa, que é só uma linha extra, tá? Agora, pessoal, eu vou criar aqui a minha visualização, a minha IHM aqui, ó. Então, nós vamos clicar nessa aba visualização, tá? Caso não esteja aparecendo nada aqui para vocês, é só vir aqui embaixo, ó, visualização, clica aqui. E eu vou colocar, pessoal, um botão aqui, ó, beleza? Que vai ser o botão que nós vamos utilizar aqui na nossa simulação. Para arrastar ele, é só vocês irem um pouquinho mais para o lado, ó. Clica, arrasta ele aqui, tá? E eu vou também colocar uma lâmpada aqui só para mostrar para a gente como é que o nosso circuito está funcionando, beleza? Pessoal, situação obrigatória, nós temos que adicionar as variáveis que nós criamos ali para esses elementos, tá? Então, ó, seleciona o botão, tá? Aí a gente vem aqui, ó, temos essa opção aqui chamada de variável aqui, tá? É só dar um clique duplo nela. Depois nos 3 pontinhos aqui, ó. E aqui nós vamos poder selecionar que variável que eu quero associar a esse botão. Então a gente vem aqui, clica nesse mais, tá? O nosso programa, ele tá aqui, ó, o PLC RPG, clica no mais também, e aqui vai aparecer todas as variáveis que nós temos, ó, tá? Vou, por exemplo, associar ela ao botão número 1, tá bom? Dou um clique duplo, ele já vai para lá, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui para a nossa lâmpada, ó. Selecionei ela, venho aqui na nossa variável aqui, tá? Dou um clique duplo, seleciono os 3 pontinhos e associo a lâmpada a ela aqui. Ok, gente? Ó, pra gente, às vezes ela fica na frente, a gente não consegue associar tudo e tudo mais, a gente pode clicar nessa aba bem aqui em cima e arrastar ela, ó. Ela fica menorzinha e a gente consegue verificar tanto programação funcionando, quanto a nossa IHM aqui também, tá? Então, beleza. Pessoal, feito isso, a minha recomendação para vocês é a seguinte, depois que vocês forem mexendo no código, de tempo em tempo, seria bom vocês virem aqui salvar, porque às vezes o CodeSys ele dá umas travadas, tá? Então, o programa está criado e tudo mais, só a gente vir aqui e clicar nesse disquete aqui, ó. Acreditem, não custa, tá? Porque às vezes vocês fazem um programa grande, o programa trava e vocês perdem tudo que foi feito aí. Certo. Primeiro passo que nós vamos fazer aqui agora para simular vai ser o seguinte, a gente vem aqui, ó, em Build, tá? Build aqui, ó, Generate Code, certo? Se vocês mexerem no programa, vocês têm que fazer essa situação, Generate Code, tá? Se vocês iniciarem uma simulação e não fizerem esse passo aqui, o programa ele vai travar. Então a gente deixa ele pensando um pouquinho aqui, certo? Ele pensa mesmo. Vamos, senhor CodeSys. Beleza, ele gerou o código, tá? Agora, pessoal, a gente vai vir aqui, ó. Nós temos 2 caminhos. A gente pode vir aqui em online, tá? E iniciar a nossa simulação, ó. Beleza? Percebam que ficou vermelhinho aqui, ó, tá? Tem que iniciar aqui. E depois a gente pode entrar online aqui, que o programa vai ser carregado por CLP. A gente pode vir aqui, ó, online login, ou clicar nesse botão verdinho aqui, ó. Tanto faz, tá? Então eu vou clicar no verdinho aqui, que acho que fica um pouco mais fácil. Ele vai dar essa mensagem aqui dizendo se a gente quer fazer o download de um CLP, vocês aceitem ela, tá? Vai passar um determinado tempo aqui e o nosso programa ele vai entrar em simulação.
Só um pouquinho que ele já vai. Vamos, Codesys. Fala com a gente. Ele faz todo o processamento ali, beleza. Começou a simular, tá? Pessoal, provavelmente isso aqui vai acontecer com vocês, não vai aparecer nada aqui, ó, no na nossa IHM, tá? E é normal, é só a gente vir aqui e apertar esse botãozinho de play que nós temos aqui, ó, esse start. Tá? A hora que a gente aperta o start, o nosso botão ele está aqui funcionando. Olha só, agora eu consigo mostrar para vocês certinho como é que esse temporizador funciona. Então, a situação dele é a seguinte. Esse cara aqui, ó, ele está energizado por esse barramento, tá? Quando essa entrada in, ela recebe um sinal, tá certo? Se esse sinal, pessoal, ele ficar aqui, ó, tá? Por 5 segundos, ele vai vir aqui e vai ativar a nossa saída, tá? Mas isso só acontece se esse sinal vier aqui e ficar por 5 segundos. Olha só o que eu vou fazer aqui. Esse botão ele é um botão de retenção, né? O Codesys tem botões de retenção aqui. Eu vou dar um pulso nele, tá? E aí percebam que ele começa a nossa contagem aqui, ó, tá? Quando a gente dá um pulso, ele fecha o nosso contato aqui, ó, e ele fica, se ele ficar apertado aqui, ele fica sempre energizado, beleza? A hora que eu solto o botão, ó, acabou aqui, tá? A corrente elétrica que vem para essa entrada e ele desliga a nossa saída imediatamente, beleza? Então olha só o que acontece, eu vou apertar e eu vou soltar antes do tempo, ó. Percebam que a nossa lâmpada apaga imediatamente, ó. Aperto, tá? E solto antes do tempo. Ó, apaga imediatamente não, ela nem chega a funcionar, né? Ela só vai funcionar se aqui ficar energizado durante o tempo que foi definido aqui no preset. Ó. Então, se eu apertar e ficar aqui por 5 segundos, beleza? Ele vai ligar a nossa lâmpada 5 segundos depois. Ó. Por isso que esse temporizador do tipo T1, ele é um temporizador com retardo na energização, tá? Então, depois que a gente manda a energia, né, vamos dizer assim, a corrente elétrica vem para cá, o sinal chega aqui, tá? 5 segundos depois é que a nossa carga ela vai ser acionada. Ó. A partir do momento que eu solto, imediatamente ele para de funcionar. Tá? E ele não funciona ó, se eu desligar o sinal aqui antes do tempo. Beleza? Fechou então, pessoal. Então, uma vez que vocês entenderam aqui como é que o temporizador funciona, eu vou parar todas as simulações. Ó. É só a gente vir aqui e apertar nesse botãozinho, tá? Que ele vai fazer o logout aqui. Beleza? E aí eu tenho condições de vir aqui mexer no nosso programa, tá? Eu vou colocar o programa da atividade mesmo, ó. A gente clica aqui, tá? E se vocês clicarem nesse botãozinho aqui do lado, vocês conseguem inserir uma linha acima, tá? Caso vocês precisassem inserir uma linha abaixo, pessoal, era só selecionar ela com o botão direito, ó, beleza? E aí vocês iriam vir aqui e inserir network abaixo aqui, ó, tá? Com esse botãozinho ele insere uma acima. Então nós vamos colocar aqui os contatos, tá, da nossa atividade efetivamente. Ela inicia com um contato aberto, certo? Aí, ó, a gente clica aqui, nós temos um contato que é fechado, tá? E depois na sequência, ó, clicando aqui, nós vamos ter um contato de bobina simples, beleza? Pessoal, esse cara aqui, ó, tá? Eu já criei um botão número 1 aqui para ele, tá? Então, ó, como ele já tem essa variável criada, é só a gente clicar aqui, ó, selecionar os 3 pontinhos, tá? Eu venho aqui, seleciono o botão 1 e dou um OK, beleza? Clico fora dele aqui. Esse cara aqui ele ainda não tem nome, tá? Então a gente vai clicar nele, nós vamos ter que digitar um nome, na atividade ele está chamando de fim, tá? Seria provavelmente o fim da programação, não é um fim de curso, tá? E a gente clica aqui para o lado de fora, como essa variável não existe ainda, tá? Ele vai dar essa mensagem para a gente selecionar o tipo, deixa sempre booleano aqui, tá, pessoal? E dá um OK, beleza? Aqui, pessoal, ó, nós temos então a nossa bobina 1, tá? Então eu só vou clicar nela, ela não existe ainda, vamos chamá-la de bobina 1, tá? Clicamos aqui para o lado de fora e dá um OK aqui. Aí, pessoal, percebam que aqui no botão número 1 tem um contato que está em paralelo com ele, não é isso? E esse contato ele é o contato aberto dessa bobina aqui, ó. Então, para inserir ele, pessoal, a gente seleciona o contato, ó, só dá um clique nele, tá? E a gente tem como vir aqui e colocar um contato em paralelo aqui, ó, abaixo, tá certo? É só dar um cliquezinho aqui e ele vem aqui imediatamente abaixo, tá? Pessoal, como a bobina já está criada, a gente não precisa ficar digitando ela toda de novo, não. É só dar um clique aqui, ó, tá? Nos 3 pontinhos depois e a gente seleciona o contato que a gente quer e a gente dá um OK aqui. Beleza? Então, bobina 1 está criada. Calma aí que já que eu vou explicar para vocês como é que o programa funciona, tá? Pessoal, aqui eu tinha colocado um botão só para mostrar para vocês como é que o temporizador funcionava. Eu vou clicar, selecionar os 3 pontinhos aqui, tá? E aqui nós vamos colocar a bobina 1, que é o que a atividade está pedindo para a gente aqui, beleza? E aí aqui, ó, minha janelinha está na frente. Não é uma lâmpada, né? Aqui nós temos o fim, né? Ou seja, é uma bobina aqui para esse nosso fim, o contato fim ali, ó.
tá? E vou dar um OK aqui, beleza? Pessoal, aí o que eu vou fazer aqui, só para mostrar mesmo o funcionamento aqui para vocês, tá? Eu vou trocar aqui, ó, beleza? Eu tinha colocado uma lâmpada, né? Eu vou vir aqui, vou selecionar ela de novo e vou associar a minha bobina 1, tá? Ó, então, vem aqui só para mostrar o funcionamento mesmo para vocês, porque toda vez que a bobina funcionar, acende a lâmpada. Então, vou utilizar essa lâmpada aqui para simbolizar a bobina pra gente, tá? Então, selecionei ela ali, tá ok, e ela tá legal aqui. Beleza? Então pronto, ó, esse daqui é o nosso programa, tá? Não esqueçam sempre, mexeu no programa, vem aqui, salva, tá certo? E aí depois a gente inicia as simulações. Pessoal, o processo aqui ele vai funcionar da seguinte maneira, ó, o botão ele é um contato aberto. Vocês apertam o botão, esse contato aqui ele fecha, tá certo? E aí, pessoal, ó, o sinal ele vem, passa por dentro do botão. Ó, o contato fim aqui, ele é um contato fechado, tá? Então ele vai passar pelo fim, vai vir aqui por essa linha e vai energizar essa bobina, tá? Se isso aqui for, por exemplo, bobina de um contator, pessoal, o que vai acontecer? A bobina ela cria o campo eletromagnético lá, né? E aí ela atrai, ou seja, ela fecha os contatos que são abertos e abre os contatos que são fechados. Então vamos lá, ó. Quando a gente acionar essa bobina, esse contato aqui, ó, aberto da bobina número 1, ele vai fechar, certo? Ó, energizei aqui, esse cara aqui fecha. E aí, pessoal, o que acontece? A corrente elétrica passa por esse contato fechado, vem aqui, desvia por esse fim e mantém a nossa bobina energizada, tá? Então, preciso que vocês entendam que esse tipo de situação aqui é um contato que a gente chama de contato de selo. A função dele é realmente, tá certo? Manter a bobina energizada depois que eu soltar o botão. Então, ó, um pulso no botão energiza a bobina, tá? Aí fecha esse contato deixa a corrente vir por aqui e a bobina mantém energizada. Nesse momento eu posso soltar o botão, pessoal, porque quando eu soltar o botão a corrente fica vindo por aqui, ó, e não deixa a nossa bobina desligar, tá? Aqui em Ladder, pessoal, a gente pode também trocar esse contato de selo que a gente fez aqui por uma bobina de 7, beleza? A função da bobina de 7 é fazer um selo aqui, tá? Só que eu precisaria fazer um reset nela depois, ok? E aí vocês podem perguntar, beleza, mas como é que a nossa bobina desliga? Bom, para essa bobina desligar, pessoal, eu preciso interromper a passagem de corrente elétrica por ela. E aí basta que eu venha aqui e abra esse contato fim, ó, lembra? A corrente estava vindo aqui por baixo, passando pelo fim, tá? Se eu abrir o fim, pessoal, eu corto a alimentação da bobina, e aí o circuito para de funcionar. Quem que é responsável por esse fim aqui, gente? Quem é responsável por esse fim é esse contato dessa nova bobina aqui, ó. Então eu quero que vocês entendam que quando essa bobina fim for ativada, tá? Ele abre esse contato aqui e corta a energização da bobina 1. Então o esquema desse circuito aqui vai ser, né? A gente dá um pulso no botão, a bobina 1 energiza. Quando está energizada, ela manda esse pulso aqui para a entrada do temporizador, ó. E ela fica vindo, fica energizada, tá? O temporizador vai contar 5 segundos, beleza? Vai mandar o pulso positivo para cá, energiza o fim abre esse contato e aí o circuito ele para de funcionar todo de novo, beleza? Então vamos ver agora como é que essa simulação funciona, tá? Lembrando que eu mexi no programa, então a gente vem aqui em Build, certo? Build, Generate Code, sempre isso, tá? Não pode esquecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pensa um pouquinho, como sempre, mas ele foi aqui. Tá? Nossa simulação aqui ela tá ativada. Eu vou entrar online aqui agora, tá, pessoal? É só clicar aqui, ó, no login, beleza? E ele vai dar essa mensagem pra gente, tá? Dizendo se a gente quer carregar aqui, beleza? Vocês podem colocar aqui login with download aqui, ó, beleza? Login com download, tá? Dá um OK aqui. Certo? E o nosso programa ele vem aqui, ele entra em simulação, ó. Tá? A nossa visualização ela vai sumir daqui, é normal do programa, é só vir aqui apertar o play, beleza? E aí, pessoal, lembrando, ó, a gente precisa de um pulso no botão, mas esse botão aqui é um botão com retenção. Então eu clico nele, depois eu clico de novo para simular o pulso. Ó, vou clicar, tá? E solto o pulso. Ó, percebam que eu soltei e a minha bobina ficou ligada, ó. Tá contando, tá certo? O nosso temporizador. E aí vocês percebam aqui que o nosso temporizador ele fez a contagem dos 5 segundos e ele vem aqui e desarma ela. Vamos fazer de novo para vocês entenderem certinho. Ó. Eu vou dar um pulso, a bobina liga, fica ligada e aqui começa a contar 5 segundos. Ó. Só o pulso. Ó. Tá vendo ele contando aqui? 2, 3, 4, 5. Mandou o pulso para o fim. Se vocês observarem, ele dá só um pulsozinho aqui e aqui já abre. Ó. Vou rodar a simulação novamente para vocês verem. Ó.
Um pulso, fiquem olhando aqui no nosso fim aqui, ó, ele vai dar uma piscadinha, tá certo? Nem dá para ver, na verdade, né? Algumas simulações que eu fiz ali até dava para ver rapidamente, tá? Mas ó, aperto, solto e ele tá pronto aqui, habilitado para funcionar novamente, tá? Então essa daqui é o esquema de funcionamento aqui do nosso circuito. Agora a gente dá uma olhada nas alternativas que a gente tem que responder, né, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui. Tá dizendo pra gente o seguinte, ó, se o botão 1 ele for desacionado, ou seja, se ele for solto, beleza? O programa aparentará não desligar o timer após o seu estouro. Ou seja, ele está dizendo para a gente que se o botão for solto, ele não desliga o timer depois do tempo. Pessoal, não é verdade, né? A gente viu ali na simulação que depois que eu solto o botão, ele conta 5 segundos e desliga. Essa informação aqui, ela é falsa, tá? O número 2 aqui, então. Eu vou até marcar ela de vermelhinho aqui, ó, tá? Página inicial, vamos marcando aqui de vermelho o que é falso. Beleza. O número 2 aqui, ó, o programa apresenta um erro de compilação devido ao tipo da variável declarada na entrada preset timer do nosso timer aqui. Pessoal, ela está digitada certinha, do jeito que eu coloquei para vocês, ela vem aqui, ó, tem hashtag 5 segundos, e o programa não deu erro nenhum, tá? Então, esse item aqui, ele também é um item falso aqui, ó, tá? Depois, a abertura do contato fim aciona a bobina 1, gerando o acionamento do timer T10. Então, ó, a abertura do contato fim aciona a bobina 1. Vamos dar uma olhada se isso aqui é verdade? Quando o nosso contato fim, ele aciona, beleza? Ele aciona aqui e ele desliga a nossa bobina 1. Se a bobina 1 ela for desligada, a gente não tem o acionamento desse cara aqui, ó, tá? Então esse contato fim ele não serve para ligar a bobina 1, ele serve para desligar ela, tá? Então essa informação aqui ela não é correta também, tá? Então aqui vamos marcar de vermelho. Ao receber um valor true, ou seja, ao receber um sinal, né, borda positiva ali, na porta in, ou seja, na entrada, o T1 ele gera um sinal baixo até o fim da contagem de 5 milissegundos. Ou seja, quando a gente recebe o sinal true aqui, ele gera um sinal baixo até o final da contagem de 5 milissegundos, né? A gente pode verificar aqui, ó, se isso é verídico, ó, tá? Então a gente veio aqui, percebam que a gente não tem essa geração de sinal aqui acontecendo de jeito nenhum, tá? Então, receber um sinal, ele não gera sinal baixo não, tá? E também não gera sinal alto, beleza? Então, esse item aqui, ó, tá? Ele não é verdadeiro, beleza? Então, vamos lá e a gente coloca aqui. Então, pessoal, conforme vocês vão observar, e como é lógico aqui, após o estouro do timer, é necessário pressionar o botão B1 para iniciar uma nova contagem de tempo. Isso é verdade, né? Todas as vezes que o timer ele é disparado, eu preciso apertar o botão para que o circuito ele volte a funcionar novamente, tá? Então, como alternativa verdadeira que nós temos aqui, pessoal, nesse caso, a única que nós temos aqui seria essa número 5, tá? E aí, apenas o item 5 aqui, ó, a gente pode marcar ele aqui como verdade, tá certo? Então, deixa eu colocar uma forma aqui, só para marcar esse item aqui como verdadeiro, tá? E aí, a gente pode ir avançando aqui na nossa atividade, beleza? Vamos colocar um sem preenchimento e aqui a gente põe um laranja, por exemplo. Ok, pessoal? Então, item número 1 resolvido. Eu vim bem devagar aqui porque eu queria mesmo, de fato, explicar para vocês passo a passo como que a atividade funcionava, tá? Qualquer dúvida, qualquer situação, é só vocês me chamarem. Vamos avançando aí.